Essa semana, como todo bom neurodivergente, eu acabei caindo num buraco de minhoca. E dessa vez, pra minha surpresa, o tema foi povos ciganos. Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista, roteirista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo, só não repara a bagunça. Tudo começou quando eu tava assistindo meu grande casamento cigano. Ou melhor, eu tava assistindo lives do Oka e ele tava reagindo. Sabe quando você assistiu alguma coisa e aquela pulguinha atrás da orelha quer saber mais? No meu caso, foi sobre a cultura cigana. Ou melhor, culturas no plural. Já que existem vários clãs. No Brasil, são 3 principais povos que se dividem em clãs. Os Rom, Calon e Sinti. Pesquisando um pouco, eu descobri que não se sabe ao certo quando os ciganos chegaram ao Brasil, mas a principal teoria é que a maioria veio na época colonial, trazida pelos navios da imigração de Portugal e da Espanha, sabe? Principalmente nessa época de colonização e mais ainda na época que tentaram embranquecer. Mas aí a gente vai entrar em todo um contexto histórico e eu não tô com muito tempo. Mas então, como eu dizia, a maioria que veio do Portugal e da Espanha nessa época são os Rons, que são originários do leste europeu e falam a língua romani, e os Calon, que vêm da Península Ibérica, parte de Portugal e Espanha mesmo, e eles falam a língua calo. Estudando mais, eu descobri que um pouquinho mais tarde, outros grupos podem ter chegado durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo dos conflitos, se abrigando por aqui, até porque Brasil é igual casa de mãe, né? Sempre cabe mais um. E esses aí foram a maioria dos Sinti. Eles são originários pelo Covid da Alemanha e da França, e são a menor parte no Brasil, deve ter tipo menos de 2% pelo que eu percebi. Eles são praticamente a minoria da minoria. Uma coisa que eu achei bem curiosa enquanto estudava é que, assim como a origem deles no Brasil, a origem da palavra cigano ainda é muito controversa. Tem gente que defende vários pontos diferentes e eu não sei ao certo qual seria o mais, fácil de se acreditar. As teorias mais aceitas atualmente é que vem do latim medieval ciganos, que significa algo como nômade, viajante, do grego etziganos, que seria algo como intocável ou impuro, o que tinha muito a ver com a crença que eles tinham, que os povos ciganos daquela época tinham. Pode vir também da palavra egípcio, já que quando os ciganos chegaram na Europa, eles foram muito confundidos com os egípcios. O que eu até posso entender pelo ponto de vista do pessoal racista da época. Não apoio, mas eu compreendo como que eles chegaram nesse ponto de, ok, são egípcios. E também pode vir de gitanos, que era uma gíria que simboliza egípcio. E a última teoria que se tem é que pode vir do persa Zignir. Não sei se falando certo, eu acho que eu matei 3 persas falando isso. Mas que significa comedor de carne de porco, que era um xingamento, já que na época os persas eram em sua maioria islâmica. Não sei se hoje ainda é assim, até porque eu não tenho muita informação de geopolítica. Então, quando eles viram povos que não seguiam a fé islâmica, eu não sei qual é o nome do livro, eu deveria saber. Eu sei que o Torá é o judeu. Mas então, eles viram povos que seguiam a fé islâmica e começaram a chamar eles assim por motivos de preconceito. Atualmente, tem vários motivos para que os povos ciganos prefiram chamar apenas pelo Romani, tipo, ter chamado apenas de Romani, ou então pelo nome do clã. E dá pra entender, né, vindo de onde vem esses nomes de cigano e de onde pode vir a etimologia, eu compreendo porque eles não gostariam de ser chamados assim. Uma coisa muito curiosa é que, embora tenha uma espiritualidade no Brasil muito grande com povos ciganos, de misticismo, de magia, eles não têm uma religião muito fixa. Na verdade, cigano é uma etnia, então você pode ser de qualquer religião. Tem cigano católico, espírita, umbandista, kardecista, candomblessista, evangélico. Pouco importa isso. Mas, mesmo assim, muitos ainda são devotos de Santa Sara Kali. Atualmente, pelo que eu percebi, dos meus estudos, do meu perfoco, existem alguns cultos ciganos ancestrais, como terreiros que fazem giras de cigano, e tiçara, que é basicamente uma forma ancestral de culto a ciganos,
povos do Egito e crianças ciganas, tem também a linha das bruxas. Inclusive, se alguém conhecer uma Sara aqui pela área de São Paulo, me convide, porque eu sou muito curioso para conhecer. Uma história muito curiosa é como que se deve a devoção dos ciganos para Santa Sara Kali, no caso, os ciganos católicos. E vem de uma lenda que é bem antiga, não sei se seria uma lenda, um conto bíblico, mas é bem interessante, bem bonita, que eu achei bem legal. Então, mais ou menos pelo que eu entendi, após Santa Sara fazer esse primeiro milagre e sobreviver a um naufrágio, os povos ciganos ali do sul da França, de Carmengué, ai gente, eu fiz alguns meses de francês, mas eu não sei falar cidades ainda não. Mas então, alguns povos da cidade acolheram a Sara e cuidaram dela. Kali foi meio que um apelido que deram pra ela, porque na língua dele seria algo como negra ou de pele escura. Não sei se hoje na língua romani ainda significa isso, Kali, mas na época significava. Sara viveu entre os ciganos, cuidando, sendo cuidada, fazendo milagres, contando suas histórias. E depois que ela morreu, o seu velório durou dias. E foi um velório muito grande, com vários povos ciganos de várias partes da França indo lá. Porque, querendo ou não, ela fez muitos milagres para eles, ela cuidou deles, ela esteve lá acolhendo eles. Após a morte dela, missa do sétimo dia, porque ela era católica e tal, os ciganos pediram para que ela fosse canonizada. Mas a igreja da época, racista como sempre, né, não deixou. Até porque Kali não tinha nada a ver com as santas que estavam naqueles altares. E depois de muitos protestos, muitas brigas, os ciganos baterem de frente, brigarem, e os povos romanistas falarem, não, a gente quer, eles abriram uma pequena catedral no subsolo da igreja, onde tem até hoje um altar para Santa Sara Kali. E tinha uma cultura muito interessante na época, que dizia que quem pegasse a argila das paredes daquela igreja que ficava no subsolo e fizesse a imagem de Santa Sara, iria ser abençoado por ela. E quando a imagem quebrasse, era para descartar num rio. Eu não sei porque o fundamento disso, qual a história por trás, mas eu achei bem legal. A cultura desses povos, embora muito conservadora em alguns povos específicos, em algumas áreas específicas, é bem rica. Não só pelas festas, porque você provavelmente conhece ciganos pelas aquelas festas que você vê em séries, em filmes, ou então tiktokers e youtubers que mostram falando, fui num casamento cigano que durou 15 dias e não sei o que. Mas a cultura deles realmente não é só festa. Tem muita festa, tem comemoração, tem muito ouro, mas tem muita coisa bem mais interessante que deve ser levada em conta. E a coisa que eu mais me apaixonei foi a língua. Nossa, como a língua romana é linda, vai se fuder. Uma língua linda, linda, linda. E é muito interessante como que eles fizeram para tentar se proteger usando a língua deles. Quando os povos romani chegaram nas Américas, muitos deles não podiam só se comunicar ou falar ou se expressar, porque tinha um preconceito muito grande sobre eles. Tinha muita mentira sobre eles. Tinha lendas de, são ladrões, são mentirosos, são falsos. E a única forma que eles tinham de conseguir se proteger e se comunicar era numa língua em que a pessoa não ia conseguir entender para falar mal depois, para distorcer, para mentir. Seria como se você chegasse em alguém que você gosta e pudesse falar tudo que aconteceu nos mínimos detalhes e poder se defender e poder entender e poder se comunicar, para aí sim a pessoa poder ver o outro lado. Quando eles chegaram no Brasil, tentaram proibir, inclusive, a língua cigana, a língua romani, só que não iam conseguir. Não conseguiram proibir, até porque é algo muito antigo, ancestral, que tá na família deles, tá nos povos deles. Seria igual chegar em você hoje e falar, não falar mais português, agora a gente vai falar inglês. Não, é a minha língua. Eu sempre vivi assim, eu não vou mudar. E não estavam errados também não. Os povos romani, infelizmente, têm que lutar muito até hoje por conta do preconceito. E tem muito preconceito enraizado. Muitas lendas, muitos boatos, xenofobia, atos racistas. Até hoje eu vejo pessoas com piadas tipo, o cigano vai roubar seu filho. Porque cigano só sabe fazer festa. E cara, não é bem assim, sabe? É uma cultura muito linda e muito rica. Se você tiver como dar uma chance pra estudar, estuda. Na moral,
estuda. É uma cultura muito, muito, muito interessante. O máximo que eu consegui estudar eu fui atrás, mas tem muita coisa que eles ainda são bem restritos e não falam, e eu não vou julgar também, até porque cada um sabe da sua história, do seu povo, da sua cultura. Se eles não podem falar, quem sou eu pra me meter? Bom, galera, é isso. O papo foi bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou indo ali, mas a gente marca um desenho, um café, beleza? Tchau!